Oi, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais, os dons que a Bíblia fala. Pois bem, existe um movimento que começou no século XX, na igreja cristã, chamado pentecostalismo, que eles clamam ser o resgate dos dons espirituais. Os dons descritos em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, né, que fala principalmente sobre o dom de línguas. E aí eles elaboraram uma teologia dizendo que a evidência de que você é batizado no Espírito Santo é o dom de línguas. Então eles criaram um segundo batismo. Tem o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo só no Espírito Santo, que tem a evidência de falar em línguas. Esse movimento progrediu, hoje é o movimento mais numeroso do protestantismo, né? E ele tem crescido bastante em países perseguidos, principalmente na China, né? Então, eles têm sido muito usados por Deus em relação à evangelização. Isso é inegável, né? Muita gente fala que eles não são cristãos de verdade, que eles não são protestantes e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu acredito que são protestantes, sim, são cristãos e estão fazendo um ótimo trabalho de evangelização. Então eu não estou aqui para criticar os pentecostais. Pelo contrário, eu tenho muita admiração pelos pentecostais. Eu acredito que eles fazem lindos trabalhos, muitos trabalhos muito legais que a gente não faz, a gente que é tradicional às vezes não faz e recebe os benefícios desse trabalho, né? Muitas pessoas vêm oriundas de igrejas pentecostais para as igrejas tradicionais e acabam aumentando as nossas fileiras também, né? Então nós podemos cuidar dessas pessoas que às vezes conheceram a Cristo através do pentecostalismo, mas tiveram uma outra visão sobre as questões dos dons e outras coisas, né, que o pentecostalismo prega, e vieram para igrejas tradicionais como a igreja luterana. Eu vou dar uma resposta de um luterano à teologia pentecostal, principalmente a questão dos dons. Não a teologia pentecostal completa, estou focando na questão dos dons. Primeiro que não existe um segundo batismo, isso a Bíblia não fala. Quando a Bíblia fala que Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, o fogo é inferno, né? Jesus iria mandar as pessoas para o fogo, aqueles que não crerem em Jesus vão para o fogo, vão para o inferno. E o Espírito Santo é aqueles que creem em Jesus. Então todo cristão que crê em Jesus, ele é batizado no Espírito Santo. O batismo nas águas já é o batismo no Espírito Santo. Então, quando você é batizado, lá quando você era criancinha, bebezinho, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo te regenerou e te fez uma nova criatura, te colocou dentro da família de Deus. Ou você que se batizou mais velho, também o efeito foi o mesmo. Jesus Cristo mandou o Espírito Santo para você. Então você já tem o Espírito Santo, você já é batizado no Espírito Santo. Essa segunda experiência, ela é nova na igreja cristã. Nenhum cristão pelos tempos ensinou isso. Isso é uma questão, uma criação do movimento pentecostal. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo é o batismo nas águas, é receber o Espírito Santo através de Jesus Cristo pela fé. Então, todo cristão é batizado no Espírito Santo. Sobre os dons, não tenho posição nem cessacionista, ou seja, eu não acredito que os dons cessaram, e também não tenho a posição continuista, ou seja, eu não acredito que na teologia daqueles que falam dos dons, ou seja, os carismáticos e os pentecostais. Primeiro, os dons não podem ser controlados pela pessoa. Quando vem um dom, que nem o dom de curar, você pode orar por uma pessoa e a pessoa ser curada. E isso pode acontecer só uma vez na vida. Você teve um dom de cura uma vez só na vida. Isso não quer dizer que você vai sair por aí orando pelas pessoas e elas vão ser curadas. Ou de repente você pode interpretar uma língua estrangeira. Teve um dom de interpretação também uma vez só. Você entendeu aquilo que estava sendo falado e depois nunca mais na vida você vai entender. Não quer dizer que você vai sair por aí entendendo. Apesar de ter pessoas que eu conheço que realmente, que eu conheço não, né? Eu ouvi testemunho, né? Não conheço pessoalmente, mas eu ouvi testemunho de pessoa que aprendeu uma língua do nada também. Então, Deus deu esse dom para a pessoa e ela domina a língua, né? Ela consegue falar numa boa. Então, nós temos alguns testemunhos em missões sobre isso, né? Então,
Isso pode acontecer, de você falar ou entender a língua estrangeira de uma forma permanente, ou uma vez só e nunca mais. Que nem um testemunho de uma igreja que eu fui, essa eu conheci a pessoa que contou o testemunho, de que veio um amigo da Alemanha, ficou na casa dele e ela pôde falar de Jesus para ele. Então ela falou e ele entendeu, eles estavam se entendendo. E aí ele ficou maravilhado com aquilo, porque a mãe dele não fala nem português direito e estava falando em alemão com a pessoa. Então isso é um dom que acontece, né? Então não posso ser sensacionista e falar que não acontece, isso acontece. Mas as línguas são estrangeiras. Lá em Atos 2, quando mostra as pessoas, os apóstolos e os cristãos falando em línguas, as pessoas entendiam o que eles estavam dizendo, né? Então não é algo confuso que as pessoas falam e ninguém entende. É uma língua estrangeira, é uma língua que você pode falar uma vez e nunca mais, né? Os apóstolos falaram naquela vez, mas não há relatos, exceto Paulo, que fala que falava mais línguas do que todos eles, ou seja, falava mais idiomas diferentes, né? Então ele falava, tinha esse dom de línguas, para que ele pudesse evangelizar de forma constante e abrangente também, né, para pessoas de várias línguas ali nos caminhos que ele percorreu. E Deus deu esse dom para ele. Deus pode dar esse dom para você também e você pode ser usado uma vez e nunca mais. E aí muitos falam, mas tem aquela passagem que Paulo fala que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Toda a bênção que nós recebemos, quando nós não compartilhamos, por exemplo, eu recebi uma bênção de uma vida financeira estável, não é meu caso, né? Estou só supondo. Então eu posso abençoar as outras pessoas com isso, né? Eu recebi saúde, então eu vou trabalhar para que as pessoas sejam beneficiadas com a minha saúde também. Então tudo que eu puder fazer para beneficiar o próximo, com as bênçãos que eu recebi, eu tenho que fazer. Isso vale também com a língua. Se você recebeu uma língua, você guardar isso para você, só você vai se sentir bem com isso. Mas se você puder falar do amor de Jesus naquela língua estrangeira que você recebeu, então você vai abençoar as outras pessoas. E Paulo falava que quando você fosse falar línguas tinha que ter um intérprete. Ele não era, no caso, um intérprete de dom, mas uma pessoa que entendia o que estava sendo dito. Isso era muito comum, né? Na época, as igrejas você tinha judeus e você tinha gentios na mesma igreja. Então, as pessoas às vezes não se entendiam na mesma língua e elas estavam lá na igreja. Então, Deus dava o dom de língua para que a pessoa pudesse pregar no idioma. Então alguém podia interpretar para que outros pudessem ouvir também. Então esse dom ele é um caso específico, né? Então Deus manda esse dom para pessoas específicas. E os dons, eles não são coisas constantes, né? Eles são fenômenos miraculosos, raros. As pessoas fazem isso e não quer dizer que elas vão fazer isso de novo, como eu já falei, né? Então, o milagre ele é específico, né? Dentro de uma situação onde aquilo exige aquele dom. Então, Deus abençoa a pessoa com um dom. Então, eu não acredito como os pentecostais nessa questão. Né? Tô falando que eles não são cristãos, que eles são hereges, essas coisas? Não estou falando nada disso. Como já falei, eu tenho minha admiração pelo trabalho deles e tenho a minha família por parte de mãe, boa parte dela é pentecostal, a minha família por parte de pai, boa parte dela é carismática, católica carismática, né? Então eu respeito os carismáticos e os pentecostais porque eu tenho bons testemunhos na minha família. Então eu nasci em lar pentecostal, né? Fui pentecostal durante um tempo, eu falava em línguas, essas coisas todas, mas hoje eu tenho uma visão diferente sobre isso, né? Então eu quis compartilhar com vocês essa questão dos dons. Espero que vocês tenham gostado. Participe aí nos comentários. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Amém.